Viva todos os dias dessa forma. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia. Eu vou pedir a oportunidade. Este é o dia de pedir a oportunidade. Eu preciso mandar a mensagem para alguém. Este é o dia. Eu preciso orar. Este é o dia. Eu preciso jejuar. Este é o dia. Eu preciso ir para a igreja. Este é o dia. Vamos lá. O título da mensagem de hoje, caso você queira anotar, é: A guerra está às portas. Vamos juntos, por favor, diga isso junto comigo. É a hora de realizarmos grandes proezas. Vamos lá. Juízes 5, versículo 8. Logo, a guerra estava às portas. A palavra do Senhor fala sobre o tempo. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir. E a palavra do Senhor diz que existe o tempo de guerra e também existe o tempo de paz. Não existe aviso prévio para os desafios, não existe aviso prévio para a guerra, não existe aviso prévio para as batalhas. A guerra alcança a todos, mas não são todos que entram na guerra. Juízes 5, versículo 7 diz assim: Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Na Viva, a colocação feita é a seguinte: as aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas. Vamos juntos, por favor. Diga isso. Foco, preparo e disciplina. De novo, foco, preparo e disciplina. Tentação, provação, afrontas. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por esses 3 momentos. Tentação é um momento em que, se eu permito cair nela, a minha vida desaba. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados pelos nossos maus desejos. Então, a tentação nada mais é do que uma oportunidade de retrocesso. Provação, por outro lado. Provação já é um caminho diferente. Provação está diretamente ligada à promoção. A aprovação é uma porta de entrada para um crescimento maior. E essa sim vem da parte do Senhor. O tempo todo o Senhor nos prova. O tempo todo o Senhor nos testa. Afrontas nada mais são do que ataques, retaliações, fúria por parte dos nossos inimigos, que faz com que eles se coloquem em uma determinada posição, com o propósito de nos fazer perder, retroceder, sofrer, trazer angústia, tristeza e dor. E o que esses 3 momentos têm em comum? Todos eles exigem um grande período de preparo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: se a oportunidade chegar e você estiver se preparando, você já está atrasado. Porque boa parte das pessoas cedem para as tentações? Falta de preparo. Porque grande parte das pessoas
são reprovadas nas provações? Falta de preparo. Porque grande parte das pessoas, quando são afrontadas, atacadas de N formas diferentes, infelizmente acabam sucumbindo, justamente por falta de preparo. Nesse texto que nós acabamos de ler, um rei chamado Jabim, que era um rei de Canaã, ele veio para oprimir a nação de Israel. Quando ele chegou com toda essa opressão, quando ele chegou colocando peso, a nação se colocou numa condição em que nós acabamos de ler, em que todos ficaram adormecidos. É como se as cidades tivessem ficado desertas. E quando aqui diz adormecido, nós estamos falando de falta de posicionamento. Até que uma pessoa, uma mulher, se levantou. Por quê? Vamos juntos, por favor. Um espírito preparado, mais forte, um espírito preparado não desperdiça oportunidades. A guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Existiam 40 mil homens que poderiam se posicionar, mas não houve o posicionamento por parte de absolutamente ninguém, até que Débora se levantou. A falta de preparo faz com que muitos sejam omissos diante dos desafios da vida. E olha, preste bastante atenção no que eu vou dizer. O desafio de hoje revela a minha preparação de ontem. As batalhas de hoje revelam o quanto foi produtivo para o meu crescimento o tempo de ontem. Preparação é tanto uma questão interna quanto uma questão externa. Das duas formas, nós precisamos estar muito preparados. Porém, a preparação interna é a mais importante. 1 Samuel 17 descreve uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Davi contra Golias. Seja você ímpio, seja você justo, seja você um participante do corpo de Cristo, seja você uma pessoa distante do corpo de Cristo, eu acredito que todos já ouviram a história de Davi contra Golias. E o que é mais surpreendente é que quando Davi chegou ali diante do exército de Israel, Davi não foi com o propósito de entrar em guerra. Davi não sabia que Golias estava lá. Davi foi com um outro propósito. Ele se dirigiu para aquele campo de batalha a pedido do seu pai, onde o seu pai deu a direção que ele levasse alimentos para os seus irmãos e para o chefe da guarda. Quando ele chegou lá, Golias foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo não foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque ele não estava esperando, mas não foi uma surpresa porque internamente ele estava preparado. E olhando do ponto de vista natural, olhando do ponto de vista humano, entre todos aqueles homens que estavam lá, Davi era o único que não tinha nenhum tipo de armamento junto com ele. Todos aqueles homens estavam infinitamente mais preparados do que Davi, externamente falando. Internamente falando, Davi estava mais preparado do que todos. O preparo, ele exige renúncia, e a renúncia exige foco e disciplina. Foco e disciplina exige energia, e são poucos que estão dispostos a pagar o preço para colocar a energia no lugar certo. Anote a seguinte frase, se você tiver aonde anotar. Vamos juntos, por favor. A frustração, mais forte, a frustração cansa mais do que o esforço.
A frustração, ela cansa infinitamente mais do que qualquer tipo de esforço que nós tivermos que fazer agora para chegar em um tão desejado objetivo. A inconstância na fidelidade de Israel trouxeram momentos constantes de dor para eles. Nessa passagem em específico, Israel já estava nas mãos desses inimigos há 20 anos. Você tem noção que são 20 anos sofrendo por conta do mesmo problema? 20 anos é uma vida. 20 anos de opressão, de dor, é muito tempo jogado fora. 2 Crônicas 14 diz assim: Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos. Vamos juntos, por favor. Enquanto a terra ainda está em paz. O momento de paz não foi usado para descanso ou relaxo. O momento de paz foi usado como um processo importante para o fortalecimento, para o treinamento. Mas normalmente, infelizmente, nós temos uma grande tendência a inverter isso. Nós queremos nos fortalecer quando o ataque já começou. Nós queremos nos fortalecer quando o pior começou a acontecer. Nós lutamos para correr atrás do tempo perdido depois que eu vi a vaca literalmente caindo do brejo. Muitas vezes nós somos extremamente tardios e é assim, é muito mais fácil você se preparar na paz do que você se preparar na dor. Porque diante dos obstáculos da vida, diante das adversidades da vida, você vai ter que colocar tempo em vários lugares diferentes, você vai ter que colocar foco em vários lugares diferentes, e muitas vezes um dos questionamentos que vem é o seguinte pensamento: ai, se naquele tempo eu tivesse feito diferente. Ai, se naquele tempo eu tivesse dado o meu melhor. Ai, se naquele tempo eu tivesse agarrado ao máximo cada uma das oportunidades que me foram dadas. Ai, se naquele tempo eu tivesse trabalhado para o meu crescimento. Diante de nós, pois temos buscado o Senhor, o nosso Deus, nós o temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Olha o que diz no 9: o etíope Zerá marchou contra eles, com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa, vamos juntos por favor, Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate. Ele não procurou a guerra chegou até ele. Quando a guerra chegou até ele, ele se colocou em posição de combate, porque estava preparado para aquilo, tanto estruturalmente falando, quanto emocionalmente falando, quanto espiritualmente falando. Levando para algumas áreas e aspectos da vida. Por exemplo, vida financeira, vida profissional. Uma boa administração é a base para o sucesso. Eu gasto um pouco, eu guardo um pouco, e eu literalmente transbordo, abençoo com um pouco. Essa falta de organização financeira, quando chega aos períodos de vacas magras, acaba pegando muita gente de surpresa. E ai, se eu tivesse feito um caixa, ai, se eu tivesse guardado. Um aspecto simples da vida, tirando da questão profissional. O carro, ele avisa quando ele vai dar problema? Não avisa. Ele simplesmente, um dia ele aparece uma luz no painel, ou simplesmente ele começa a ferver, ou simplesmente acontece alguma coisa. De repente,
dependendo do que acontece com você, e você não está preparado para aquele momento, as despesas daquela oportunidade fazem um rombo nas suas contas. Um carro com problema, ele é um instrumento de Satanás para humilhação. Ele tira de você 2, 10, 15, 16. Recentemente eu ouvi uma pessoa compartilhar que ela teve um problema com um carro, onde o problema ficaria em torno de R$60 mil para arrumar. Como que se arruma um carro com um problema de R$60 mil? Só tem duas formas. Ou você tem R$60 mil, ou você tem Deus. Mas o ter Deus não muda o fato que o tempo todo eu tenho que colocar a minha mente na primeira marcha. Ponto morto é a receita para dor, para angústia, é a receita para vergonha. E é assim, quanto mais você relaxa, maior se torna a sua necessidade de relaxar. Quanto mais você dorme, maior se torna a sua necessidade de dormir. Eu confesso que depois que o ano virou, eu estabeleci algumas coisas que eu não voltei atrás e não pretendo voltar atrás. E uma delas envolve, de certa forma, um encurtamento das minhas horas de sono. Não porque eu estou com planos de dormir menos, mas eu estou com planos de acordar mais cedo todos os dias. E é assim, por mais desgastante que seja no final do dia, eu estou sentindo que quanto mais eu faço, quanto mais eu ajo, mais energia eu tenho, mais disposição eu tenho. Por outro lado, quando você entra naquela zona em que você vai alimentando aqueles 5 minutos a mais, aí você quer mais 10. Aí depois daqueles 10, nossa, parece que só passaram 2, aí você quer mais 15. E aí o primeiro despertador tinha sido colocado 6, você levantou 7h45 da tua cama. Espiritualmente falando, não é diferente. Quanto mais você cresce no Senhor, quanto mais você se fortalece nele, mais você quer isso, mais força você tem, mais sede você tem e mais preparado para as situações você estará. O próprio ato do desespero, ele já revela uma certa falta de preparo. Porque sabe o que muda de uma pessoa para outra? Uma das principais mudanças não é o tipo de problema que nós vivemos, porque os problemas que vivemos são muito parecidos. Você vai encontrar muita gente, muitas pessoas, passando por problemas como você, mas a forma de processar as informações são diferentes. Um recebe uma má notícia e a reação é: ai meu Deus! O mais preparado, o mais estruturado espiritualmente falando e emocionalmente falando, quando a má notícia chega, a notícia terrível chegou, mas ela não é definitiva, eu vou dar a resposta certa. Está doendo agora, mas não vai doer depois, porque eu vou me posicionar. Eu vou lutar, eu vou pagar esse alto preço, eu vou fazer o que é necessário. Então Asa, olha o diferencial de um homem de Deus. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Não há ninguém como o Senhor para ajudar um aflito no momento de aflição. Não há ninguém como o Senhor para ajudar uma pessoa diante de uma enfermidade incurável. Não há ninguém como o Senhor para ajudar uma pessoa a sair de dívidas tão extensas. Não há ninguém como o Senhor para mudar o coração do meu cônjuge que está aqui do meu lado e está difícil. Não há ninguém como o Senhor. Uma pessoa que tem o poder para aclamar é uma pessoa que tem o poder para vencer. Então, além dele sair para o combate, externamente falando, ele estava armado, as cidades tinham sido fortificadas, ele tinha preparado tudo. Aí você mistura com a dependência do Senhor. O homem que clama é um homem que vence. Ajuda-nos, ó Senhor.
ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Sabe aquele famoso assim, ó, Deus proverá, eu confio em Deus, Deus fará. Entenda que Deus ele fará a parte dele, mas não nos isenta de fazer a nossa parte. Ele disse, a minha confiança está no Senhor, mas o que estava ao alcance dele, ele estava fazendo. Ele estava fortificando as cidades, ele estava preparando, ele estava fazendo tudo o que dependia dele. O que Deus faz? Aquilo que nós não conseguimos realizar. Do contrário, a responsabilidade é 100% nossa. E em teu nome viemos contra esse imenso exército, ó Senhor. Tu és nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. E olha o que diz no versículo seguinte, vamos juntos por favor. O Senhor derrotou os etíopes, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Na NAA diz assim, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer. Uma pessoa preparada, ela trabalha para se tornar implacável. Esse homem foi implacável diante desse momento difícil, diante dessa afronta do inimigo. Literalmente, este homem, ele realizou uma grande proeza. Como está escrito no livro de Salmo 60:12, em Deus faremos grandes proezas. Vamos juntos, por favor. Em Deus faremos grandes proezas. Por que essa batalha, essa vitória foi uma grande proeza? Vocês se recordam, quando nós lemos, quantos homens o inimigo tinha à disposição? 1 milhão de homens, mais 300 carros de guerra. 1.300.000 vindo marchando contra eles. Olha que detalhe importante. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança. E 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Vamos juntos, por favor. Todos eram homens valentes, homens corajosos, homens valorosos. Ninguém se torna valente sem preparo. Então a luta eram 500 e tantos mil contra 1.300.000 que vinham contra eles. Uma luta completamente desproporcional. E diante de muitos cenários da vida, a sensação que nós vamos ter é exatamente essa, de que nós somos minoria. Nós somos o lado frágil da guerra. Nós somos o lado mais fraco. Diante de algumas batalhas da vida, nós não vamos ter a menor dificuldade em nos posicionarmos, mas existem desafios e desafios. Tem aqueles que exigem mais, existem aqueles que cobram mais. Por isso, mais do que nunca, eu preciso me apoiar no fato de que eu preciso buscar 2 tipos de crescimento: o meu crescimento em Deus e o meu crescimento em todas as demais coisas externamente falando, porque como nós falamos no início, não existe aviso prévio para a guerra. A nação de Israel, ela estava vivendo um tempo de paz, de repente alguém se posicionou contra ela. Eles estavam vivendo um momento de tranquilidade e alguém veio e se posicionou contra ela. Então não se acomode nesse período de paz. Muito pelo contrário. Eu diria a você, quanto maior o teu tempo de paz, maior deve ser o seu preço a ser pago. Não é a primeira vez que nos é apresentada uma batalha em que homens ou mulheres de Deus estiveram numa condição inferior, em desvantagem, seja numérica, poder ou até mesmo armamento. Diante de alguns aspectos e cenários da vida, nem sempre seremos os mais fortes. Por isso nós precisamos ter o mais forte junto conosco.
Salmo 35:10 diz assim: o Senhor livra os fracos dos inimigos mais fortes do que eles. O Senhor livra os fracos dos problemas mais fortes do que eles. O Senhor livra os fracos dos problemas mais potentes, mais poderosos do que eles. Gênesis 14 diz assim: eram 4 reis. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Para quem se recorda dessa passagem, Abraão ele se posicionou com um único propósito. Alguém da família tinha feito besteira. Quem aqui já teve que se posicionar, ajudar, ter um determinado tipo de comportamento porque alguém da família fez besteira? Levanta as mãos, por favor. Infelizmente é mais comum do que gostaríamos. O seu sobrinho Ló, quando houve aquela separação entre Ló e Abraão, ele escolheu o lugar que ele gostaria de ficar pelo estômago, pelo que parecia ser mais gostoso, pelo que parecia ser mais atrativo. E ele foi se estabelecer onde? Perto de Sodoma e Gomorra. Você começa perto, você termina dentro. Por isso, toma muito cuidado com os lugares que você frequenta e as companhias com quem você divide momentos. Você começa perto, mas termina dentro. Tem horas que demora mais, tem horas que demora menos. Mas não se arrisque. Se tem cara de mal, se tem cheiro de mal, se tem sombra de mal, vaza. Ele não fez isso. E aí, o que aconteceu? A notícia chegou até Abraão. Eram 4 reis contra 318 homens. Olha como que são as coisas. A Bíblia não fala, não dá nenhum detalhe, a não ser passagens como essa, que Abraão tenha sido um general de guerra. Ele não era. A Bíblia não fala que ele foi um homem como foi Davi, que saía para a batalha. Existiam as épocas do ano que estava em batalha, que ele tinha os seus valentes, ele tinha homens fortemente armados, preparados, homens com espada, lança, escudo. Mas se 318 homens se posicionaram naquela oportunidade, isso deixa muito claro que mesmo ele não entrando em várias guerras, isso não muda o fato de que os que estavam perto dele estavam sendo preparados caso acontecesse alguma coisa. Aconteceu. O inesperado aconteceu. O que parecia que talvez não fosse acontecer, aconteceu. Mas um espírito pronto, um espírito preparado é rápido no posicionamento. E é assim, isso é para tudo, tá bom? Isso é para tudo. Se nós voltarmos bons anos atrás, eu me lembro que no meu período do colegial, no período de escola, não digo isso com orgulho, eu não fui dos melhores alunos. Eu estava num escalão um pouco mais baixo. Eu não tinha o hábito do estudo constante. Eu gostava de me preparar nas vésperas. Quem se prepara nas vésperas é envergonhado. Fui envergonhado na escola muitas vezes. Muita nota ruim. Mas olha como são as coisas. Eu cheguei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, a faculdade exigiu no outro nível de atenção, um outro nível de foco. Eu sou formado em Direito.
Você tem que ler. Se você não gostar de ler, não faz direito, não. Só que eu cheguei na faculdade não gostando de ler e não tendo o hábito de ler. Imagine como foi desafiador para mim os primeiros 6 meses de faculdade. Uma coisa é você se pegar no momento onde você já vem de uma construção, vem, chegou o momento que você está pronto. Imagina você está cru, chegou o momento, pegou você de surpresa. O exemplo que eu estou dando é um exemplo muito simples e de certa forma até bobo. Mas a vida funciona exatamente dessa forma. Tem coisas que a Bíblia diz que o Senhor já faz conhecido o fim antes do início. Ele já sabe o que vai acontecer. Tem coisas que podem estar mais perto do que você imagina, seja bênção, seja afrontas, provações, desafios. O preparo, o plantio, escolhas certas, exige de você um posicionamento imediato. Vamos juntos, por favor, diga isso comigo. Plantio, mais forte, plantio é uma condição imediata. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, a pior não, mas uma coisa muito ruim que pode acontecer com uma pessoa, é chegar uma tempestade e ela não estar pronta para ela, ou chegar um momento que pode mudar a vida dela por completo e ela não está pronta para aquele momento. O período de Davi dentro do pasto foi justamente esse período em que ele foi lapidado, ele foi sendo fortalecido, ele estava desenvolvendo relacionamento com Deus, ele estava trabalhando a sua coragem, ele estava pagando um alto preço. Quando chegou o dia da promoção, Senhor, eu estou pronto. E toda oportunidade, ela vem com ela uma contagem regressiva. Não existe oportunidade eterna. Nem a salvação é uma porta que fica aberta eternamente. O Senhor voltou, o nome não está escrito no livro da vida, acabou, ficou, não tem chance para subir. Então, se você está vivendo esse dia, comece a se preparar a viver a sua vida como se você fosse um campeão. Mesmo que você esteja hoje num lugar mais baixo, mesmo que você esteja hoje num lugar que tem trazido muita tristeza para você, você precisa estar pronto. Viva todos os dias como se a guerra estivesse às portas. Viva todos os dias como se a guerra estivesse às portas. E essa é uma frase que eu ouço meu pai dizer desde não sei quando. Não se conforme com o período de paz. Não se conforme com o período de paz. Não se conforme com o período de paz. A paz, infelizmente, ela pode ser sucedida de um período extremamente turbulento. É muito comum eu atender pessoas e elas falarem assim, é de praxe. Quase que eu consigo falar muitas vezes antes delas completarem o que ela tinha para dizer. Nossa, estava tudo indo bem, estava tudo indo normal. De repente tudo virou. De uma hora para outra, o mundo desabou. É um sócio que sai da empresa, é um cliente importante responsável por 60%, 70% da empresa que sai da empresa, é um funcionário importante que cobriu um setor que talvez só ele desenvolvia bem, sai da empresa, é a notícia de uma enfermidade que simplesmente ela apareceu, ela brotou, ela surgiu, você não esperava, é algo que vem à tona da tua família, é algo que você não estava esperando no teu casamento que vem à tona. Se você não estiver preparado, você não resiste. A palavra do Senhor diz que é no dia da batalha que é revelada a nossa verdadeira força. Essa mesma passagem em outra tradução diz assim: se te mostrares fraco no dia da batalha, a sua força será pequena. Abraão, vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Abraão recuperou todos os bens
saqueados, e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e prisioneiros. Não importa o que foi tirado de você, não importa o que você perdeu, um espírito pronto, um espírito preparado faz com que você consiga resgatar tudo que tinha sido tirado, tudo que tinha sido levado, mas você tem que estar firme, pronto para dar a resposta que for necessária, sempre hoje. Se coloquem de pé todos, por favor. Filipenses 4,13 diz, vamos juntos, por favor. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar. Olha, sinceramente, com essa força, essa não é a força que Cristo te deu. Com essa força você não pode enfrentar qualquer coisa. Com essa força você vai perder. Com essa força você não consegue avançar. É assim, ó. Parece que eu estou pegando no pé. Mas quem você é, reflete em todos os seus posicionamentos da vida. Todos. Uma pessoa, por exemplo, que tem mania de organização, se você entrar na casa dela, a casa vai estar organizada. Se você entrar na empresa, a empresa vai estar organizada. Se ela passa por um lugar que não é a casa dela, que não é o trabalho dela, que não pertence a ela, e ela vê algo fora do lugar, ela, de uma forma muito discreta, ela tenta fazer isso aqui. Ou no mínimo, ela avisa, ela fala que está errado e tem que organizar. Uma pessoa que acredita, uma pessoa que tem força, uma pessoa que tem ousadia, essa força aparece dentro de casa, essa força aparece no trabalho, essa força aparece na igreja, essa força aparece em todos os lugares. Imagine que você é um rio, você é uma fonte, o teu coração é uma fonte, e ela deságua as mesmas águas para todos os lugares. Esse rio, ele pode ter vários braços. Ele pode ter uma abertura para a esquerda, uma no centro, uma na direita. A fonte continua sendo a mesma. Se você não tem força para colocar força agora, querido, não acredite que lá fora, quando a batalha vier, você vai ter a força que for necessária. Muito pelo contrário, o tempo todo estamos sendo treinados. Por exemplo, ontem à noite eu estava participando da reunião das 19h30, o bispo Rodrigo estava conduzindo o culto, e ontem foi um dia que, fisicamente falando, exigiu muito de mim, porque ontem eu fui dormir 4h30 da manhã e acordei às 6h30. Essas 2 horas de sono, quando deu 19 horas, 19h30, 20 horas, o meu corpo começou a dar as informações que já não estava bem. O LED começou a baixar, eu comecei a sentir um cansaço, comecei a querer sentir uma necessidade muito grande de me deitar. E aí, na hora que ele começou a oração, eu me vi fazendo uma oração amena. E aí, dentro de mim, o discernimento bateu, a voz veio aqui na minha consciência, e aí eu já pensei, para lá de mim, Satanás. Oração amena, eu não faço oração amena. Eu não faço nenhuma oração macia. Eu não faço nada com pouca força. Só porque agora eu estou cansado, eu não vou colocar força. Eu sei que em muitos momentos da vida eu também não vou estar no meu melhor fisicamente. Quer dizer que naquela oportunidade que eu não estiver no meu melhor, eu não vou trabalhar para dar o meu melhor, para superar, para ir além. E aí eu comecei. Eu não tinha força, mas eu fui pela disciplina e pela vontade. Fisicamente eu não estava no meu melhor. Mas aí eu comecei a gritar. Eu comecei a berrar. Porque eu sei que esse posicionamento, eu vou ter que usar desse mesmo posicionamento em outras oportunidades. Vamos juntos, por favor. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação.
qualquer situação. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia, olha que lindo, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Vamos juntos, por favor. Este é o dia que o Senhor entregou os meus inimigos nas minhas mãos, Ele está indo na minha frente. Viva todos os dias dessa forma. Este é o dia, este é o dia, este é o dia. Eu vou pedir a oportunidade, este é o dia de pedir a oportunidade. Eu preciso mandar a mensagem para alguém, este é o dia. Eu preciso orar, este é o dia. Eu preciso jejuar, este é o dia. Eu preciso ir para a igreja, este é o dia. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, olha que lindo, derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha os detalhes. Com o avanço de Baraque, o Senhor agiu. Ficar aqui e esperar que o Senhor vai agir é perder tempo. Com o crescimento no posicionamento de Baraque, o Senhor agiu e deu grande vitória. Aqueles inimigos eram poderosos, eles eram fortes, eles possuíam 900 carros de ferro. Israel mais uma vez estava em desvantagem, mas o Senhor estava com eles, e por isso eles venceram aquela batalha. Na NVT está assim: dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Fortalecimento constante, fortalecimento constante, fortalecimento constante. Fortaleça-se mais e você vai eliminar por completo algumas coisas da sua vida. Fortaleça-se mais e você vai eliminar algumas lembranças da sua vida. Fortaleça-se mais e você vai eliminar por completo problemas que ainda continuam a te sondar, porque tem coisas que é como aquele cachorro que descobre onde tem coisa para comer. Você vai sair de casa, você não sabe o que você vai encontrar, mas você sabe que aquele cachorro vai passar perto da tua casa em algum momento. Tem problemas que eles vivem visitando muitas pessoas. De tempo em tempo volta aquela mesma situação, é aquele mesmo tipo de dor, é aquele mesmo tipo de confusão interna, confusão das emoções. O Senhor disse assim para Gideão: vá com a força que você tem libertar Israel. Qual é a sua batalha de hoje? Quais são os seus inimigos de agora? Vamos juntos, por favor. Com a força que eu tenho, eu posso vencer. Qual é o problema? Fala o teu problema para você. Com a força que eu tenho, eu posso vencer essa enfermidade. Com a força que eu tenho, eu posso vencer esse problema financeiro que está cada vez pior. Com a força que eu tenho, eu posso resgatar a minha família. Com a força que Deus me dá todos os dias, com aquilo que eu tenho, eu entro. O que me falta, Ele acrescenta. Eu posso vencer todos os meus desafios. Você sabe por quê o Senhor pediu a Gideão que tirasse aquela quantidade altíssima de homens do meio do seu exército e fez com que ele ficasse somente com 300 homens? Nessa passagem no livro de Juízes,
o Senhor faz a seguinte advertência: você não vai com tudo isso, porque se vocês tiverem vitória, vocês vão dizer, foi pela nossa força. O Senhor não estava tirando homens, o Senhor estava tirando orgulho, autossuficiência, o Senhor estava tirando vaidade. Era isso que o Senhor estava tirando, porque se você olhar os padrões da Bíblia, você consegue se lembrar de outra ocasião em que o Senhor teria pedido para que homens saíssem? Então a questão nunca foram os homens, mas o quanto da natureza humana existia no meio deles. Como ele foi com 300 homens, quanto menos do homem, mais de... Quanto mais do homem, menos de Deus. Se ele aparece com aqueles 32 mil homens lá para lutar aquela batalha, tinha muito da natureza humana lá, eles não iam vencer. E mesmo que vencessem, não seria uma vitória definitiva, porque o orgulho não sustenta absolutamente nada. O orgulho, na verdade, ele sustenta a queda. E olha, é assim, na primeira vez que o Senhor falou tem gente demais, vocês se recordam quantos homens saíram? Alguém lembra? 22 mil homens. Sobraram 10. Tem horas que nós achamos que já saiu demais de nós. Nós acreditamos que já estamos mudados, que nós já tínhamos aprendido a lição. E aí vem o Senhor e revela: ainda tem muito aí, precisa sair mais um pouco. Você achou que você estava nesse nível, você ainda não está nesse nível não. Você achou que você estava com esse equilíbrio emocional, você ainda não tem esse equilíbrio emocional. Você achou que o orgulho já tinha sido tirado por completo? Não. Manda sair mais um tanto aí. Manda sair, tira. Manda embora. Saíram mais 9.700. Pô, 300 homens, não sobrou nada. Mas é isso que Deus procura. É isso que Ele quer. Que não sobre nada do homem, porque quanto menos do homem, mais da totalidade dele nós teremos. Mais implacável seremos na batalha. Pegue o seu propósito, por favor. Com os seus olhos fechados, com o seu propósito no seu coração. A guerra está às portas. Existe o tempo de guerra, existe o tempo de paz. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer. Existe o tempo de costurar, existe o tempo de rasgar. Mas a Bíblia não menciona o tempo da derrota. Não existe o tempo da derrota. Então eu gostaria que você entrasse em oração dizendo exatamente isso: meu Deus, não existe o tempo da derrota. Então a derrota ela não vai acontecer na minha vida. A derrota ela não vai me atingir. A derrota ela não vai me acompanhar. Não existe o tempo de derrota. Então eu não serei derrotado, eu não serei envergonhado, eu não vou ser humilhado, eu não vou perder essa guerra, muito pelo contrário, eu luto com a força do braço do meu Deus. Por isso eu tenho a certeza que eu vou vencer essa minha batalha. Eu não vou me acomodar, eu não serei o omisso, muito pelo contrário, eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel, diga o teu nome, eu, Vitor, eu me levantei, levantou-se um pai neste lugar para enfrentar o que a grande maioria não quer enfrentar. Eu estou me levantando agora e eu me levanto para que o problema caia. Eu estou me levantando para que a dor caia. Eu estou me levantando para que a enfermidade caia. Eu estou me levantando para que as dívidas caiam. Eu estou me levantando porque essas afrontas elas não vão prevalecer contra a minha vida. As afrontas elas não prevalecerão contra a minha vida. As afrontas elas não vão vencer. Muito pelo contrário, somente o Senhor pode dar
dar vitória aos fracos diante dos poderosos. Se você se sente pequeno diante da tua batalha, se você se sente pequeno diante dos seus desafios, diga isso: meu Deus, eu sou fraco, que o Senhor vai dar a vitória contra os poderosos. Eu sou pequeno diante dessa batalha, mas o Senhor é grande diante do meu inimigo. O Senhor é grande diante desse diagnóstico. O Senhor é grande diante desse levante. O Senhor é grande, por isso eu tenho certeza, eu vou avançar, eu não vou retroceder, eu vou progredir, eu vou mudar de nível, eu vou mudar de patamar. Deus, Ele está em busca de pessoas que Ele possa usar. Ele quer usar pessoas como você, e não importa qual é a sua origem. Deus quer mudar o teu destino. Ele não quer mudar a tua origem, Ele quer mudar o teu destino. Ele não quer mudar o lugar onde você começou, Ele quer levar você a um lugar diferente, para que você termine por cabeça, por cima, em uma posição de vitória. Deus quer te levantar, Ele quer te usar. Então diga isso a Ele: meu Deus, eu vou com aquilo que eu tenho. Diga isso a Ele: eu vou com o que eu tenho. Com o que eu tenho é o suficiente para eu vencer essa batalha. A tua estrutura pode ser pequena, você pode não ter nenhum tipo de armamento. Davi, ele chegou com queijo, com grãos, com pães, e ele venceu a batalha contra Golias. O teu pouco é o suficiente para o Senhor. O teu pouco é o suficiente, é o necessário para Ele te honrar, para Ele te favorecer. Então, meu Deus, eu oro por este povo, eu oro pela tua igreja. Eu quero declarar pela fé, meu Deus, esses levantes vão cair por terra. Os levantes vão cair por terra. Os levantes vão cair por terra. Assim como não sobrou nenhum daqueles que atacaram a nação de Israel, não vai sobrar nenhum problema sequer. Não vai sobrar nada. Diga isso para você. Se você está enfrentando mais do que uma batalha, vai apresentando inimigo por inimigo, problema por problema, e diga isso: não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar isso, não vai sobrar aquilo. Não vai sobrar nenhum tipo de adversário para eu enfrentar, porque a vitória é minha. Eu me levanto para vencer, eu não me levanto para tentar, eu me levanto certo de que eu já venci essa batalha. Deus, Ele quer te dar vitória. Deus quer curar o teu destino. Se a guerra está às portas, é a hora de você fazer proeza. Proeza é algo difícil demais. Proeza é algo extraordinário. Proeza são coisas que, naturalmente falando, você não conseguiria fazer. E nós estamos falando de uma glória maior sendo revelada a você. Nós estamos falando de uma vitória maior. Nós estamos falando do impossível. Hoje é manhã de guerra. Hoje é manhã de combate. Hoje é manhã de nós nos levantarmos. E o problema é que tem que cair. Ele lutou para nos derrubar, mas ele não conseguiu, e nós derrotamos esse problema agora. Nós vencemos esse problema agora. Eu ordeno todo levante contra a vida deste povo. Eu estou dando uma ordem agora: caia por terra. Eu estou dando uma ordem: caia por terra agora. Toda a fúria do inferno, toda a fúria do inferno, eu ordeno, seja desfeita agora. Toda cilada, armadilha, todo preparo, toda oposição, todo mal que está no oculto, trabalhando nas sombras, planejando uma forma de derrotar esse teu tão grande povo, eu repreendo agora toda força negativa, toda ação diabólica, toda força maligna. Eu ordeno caia por terra toda opressão, todo peso contra a vida dela, todo peso emocional. Ela não consegue se libertar de pensamentos que têm atormentado ela. Pensamento saia, pensamentos negativos, pessimistas saiam sobre a vida dela. Você não tem poder, não tem influência, não tem autoridade. Nós estamos aqui para apagar os dardos inflamados de Satanás. O mal não vai prevalecer, não prevalecerá contra as mentes, não prevalecerá contra os corações. Todo peso sobre a tua vida, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, e saia, e saia, e saia. Senhor, meu Deus, eu quero uma faxina. Eu quero uma limpeza, meu Pai.
O que está fora do lugar tem que ser colocado no seu devido lugar. O que não está certo precisa ser corrigido. Meu Deus, não é comum uma pessoa passar anos vivendo a mesma realidade, sofrendo por conta da mesma luta. Isso não é comum e não vai se repetir, porque o teu povo vence agora, nós vencemos agora, cada um dos adversários, cada um dos problemas. A vitória é nossa, com a força que o Senhor nos dá, podemos enfrentar qualquer coisa. Eu creio no teu agir, meu Pai, eu creio no teu agir. O Senhor não falha, nunca falhou e jamais irá falhar. O Senhor nunca foi derrotado, o Senhor não conhece a derrota, e por isso temos a certeza que a vitória é nossa. Somos mais que vencedores em todos os desafios. Senhor, o teu povo tem nas suas mãos o que representam sonhos, projetos, em alguns casos necessidades, situações que precisam ser resolvidas. Meu Deus, eu oro por cada uma dessas pastas, eu oro por cada um desses propósitos, e eu declaro pela fé: o que está no papel hoje vai se transformar em um testemunho agora, amanhã. Eu declaro: o que hoje está na pasta, no pedaço de papel, vai se transformar num testemunho glorioso. Eu creio: o que parece estar tão distante vai ser trazido para perto do teu povo, e uma glória nova, algo inédito vai acontecer. É o tempo do melhor vinho, é tempo de vivermos o novo, é o tempo de vivermos o sobrenatural do Senhor. Eu abençoo a tua vida, eu declaro: assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.